Sejam bem-vindos à primeira transmissão de Verdades Bíblicas do ano de 2025. Seja bem-vindo a 2025. Você está acompanhando mais um vídeo aqui do canal Leandro Costa Oficial e entra na grade de programação Verdades Bíblicas. Espero que vocês tenham passado virado de ano bem, que Deus tenha abençoado a todos e damos continuidade à série de mensagens a qual começamos há mais ou menos um mês atrás. Estamos na 17ª mensagem e eu quero convidar você para orarmos, para falarmos com Deus. Uma breve oração para entrarmos na nossa palavra, que o Altíssimo e o Eterno possa estar falando com cada um de nós. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença para te engrandecer e te exaltar, pois tu és Deus em eternidade. Em eternidade, tu és Deus de perto, de longe. A tua palavra fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. E creio, Senhor, que estamos mais de 3, 4 pessoas. Abençoa cada vida, Senhor, cada pessoa que tem acompanhado essa série de mensagens, a qual estamos na 17ª mensagem, e que o Senhor possa estar falando nos nossos corações. Fala, mesmo que for uma palavra de correção, uma palavra de exortação, fala o que o Senhor deseja falar, não o que queremos falar. Queremos ouvir sua voz, não vozes humanas, nem palavras humanas. Que venha assim, Senhor, ser palavras direcionadas do seu trono. Toma o seu lugar de destaque, pois tu és a pessoa mais importante que nesse lugar. O lugar é teu, a casa é tua, o ambiente é seu. Manifesta a tua glória, a tua Shekinah, e revela o peso da tua glória. Manifesta a tua presença em fogo aqui nesse lugar, superando o clima atmosférico. Tu és o centro de tudo. Toma o seu lugar de destaque. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adentrar a nossa 16ª mensagem, a qual eu te convido, a você que tem uma Bíblia próxima, possa estar abrindo em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é impureza. Hoje estaremos descobrindo 5 tipos de impureza que Deus ele vai enxergar em nós, pois somos pecadores. A palavra fala que todos pecamos e destituídos da glória de Deus estamos. Alcançamos a misericórdia por Jesus, pois Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Está aparecendo aqui o versículo ao lado, qual vai falar e confirmar o que eu estou falando, que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. A vontade de Deus é que nós nos santificamos. Haja visto que todas as vezes que temos temor a Deus, nos afastamos de tudo aquilo que desagrada e afasta a presença de Deus. A imundícia que vai provocar a separação entre Deus e o homem. Essa imundícia, isso que vai provocar essa separação entre nós e Deus, se chama pecado. Estamos na nossa 16ª mensagem. Se eu não estiver enganado, 17ª na verdade. Agora o tema é impureza. Estaremos descobrindo 5 tipos de impurezas. É uma das obras da carne. E uma coisa impura é porque foi contaminada por algo sujo ou estranho. O povo de Deus tinha sempre em mente a visão do que é puro ou impuro, preocupando-se sempre em não se contaminar. Vemos que tudo aquilo que é contaminado por algo se torna impuro. Exemplo nos nossos dias atuais, quando alguém é contaminado por alguma doença, ele é impuro por conta daquela doença. Se alguém
é contaminado por alguma coisa radioativa, se torna impuro e doente. Ageu, capítulo 2, versículos 13 e 14. E disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo, diziam: ficará imundo. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem é imundo. Um tipo de imundícia, lá em 1 Reis, aliás, em Juízes, vai falar sobre Sansão. Sansão, ele era escolhido desde o ventre da mãe dele para ser juiz de Israel. Ele era nazireu e ele não poderia ter contato com mortos, pois ele quebraria a sua separação do nazireado. Ou seja, se ele tocasse alguma coisa impura, ele seria tido como impuro e ia quebrar o seu voto. Todo sacerdote que, se ele tocasse em alguma coisa morta, ele se tornaria imundo por conta do corpo morto. Era uma das exigências que havia nos 10 mandamentos para o serviço sacerdotal perante o templo. Nos rituais de purificação, o povo deveria lavar as mãos. Vemos que naquela época eles tinham esse rito de lavar as mãos para o processo de purificação. E só assim, lavando as mãos, o seu rosto, suas vestes poderia adentrar ao templo ou a tenda da congregação, ou na verdade seria o tabernáculo, para oferecer sacrifícios a Deus. Pois no pátio do tabernáculo tinha a pia para a purificação. Êxodo 19, versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos. Vemos que Deus ele fala com Moisés para santificar. Essa forma de santificar seria através do jejum e oração. E eles também deveriam lavar os seus vestidos. Isso vai falar da pureza espiritual. Porque muitas das vezes, quando pecamos, as nossas roupas espirituais se mancham pelo pecado. Porque todas as vezes, quando pecamos, essas roupas espirituais ficam sujas pelo pecado. E há uma forma apenas de estar purificando, lavando essas roupas, é pelo sangue de Jesus. Eu nunca vi um sangue deixar uma roupa branca, mas a Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo, ele deixa as nossas roupas alvas como a neve. É o único modo de estar se limpando do pecado, é através do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E oferecer sacrifício pelo pecado. Êxodo capítulo 16, versículo 16 a 19. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões segundo todos os seus pecados. Assim fará a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias. Versículo 17. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propriação ao santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação
por ele e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargerá sobre ele com seu dedo 7 vezes e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Aqui vamos ver que o texto bíblico vai falar a forma que o sacerdote ele deveria entrar para oferecer sacrifícios pelo seu pecado depois do povo, por conta das imundícias. Nenhum homem poderia entrar, a não ser o sacerdote. Tinha que fazer propriação pelo pecado. E o interessante é que tem um altar perante Deus para ele fazer a expiação. Ele tem que pegar o sangue do novilho, que é o cordeiro, que vai simbolizar o sacrifício de Jesus no Calvário, que ele é o cordeiro de Deus, e vai pegar o sangue do bode, ele vai pegar na ponta do dedo e vai colocar ao redor, na ponta do altar. No altar tinha as pontas assim, ó. Ele ia em cada ponta fazer isso. E depois com o esopo, ele ia espargir, ia jogar sobre si 7 vezes com o dedo e ele ia ficar puro das imundícias. Ia apresentar, ia interceder pelo povo, pelo perdão. E assim era esse ritual. Eu tinha que pegar o sangue, colocar na ponta do altar por conta da expiação. Hoje não precisamos disso, pois Jesus ele fez essa expiação dos nossos pecados ali na cruz. Hoje não precisamos pegar sangue de cordeiro, novilho, para expiar o nosso pecado, pois Jesus ele é o próprio Cordeiro de Deus que fez esse sacrifício por nós. Impureza na mente. Primeira impureza na mente. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Devemos estar aproximando com consciência limpa e plena certeza na fé, tendo o coração lavado pela água. Essa água, quando a palavra vai falar água com água pura, é a água que encontramos dentro das Escrituras, pois ela é a única fonte que podemos estar saciando a nossa sede e purificando a nossa mente, pois todos aqueles que leem a palavra, ela vai purificar, vai esvaziar de si e vai encher de Deus. É como se fosse um copo vazio que pode colocar qualquer coisa. Na hora que vai ler a palavra, vai purificar, ou seja, a palavra vai entrar dentro da mente das pessoas. Primeira característica da impureza está em nossas mentes. Malícia, muitas das vezes, com quem as pessoas só pensam coisas ruins do seu próximo. Vê aquele ditado que fala assim, mente vazia é oficina do diabo. Pessoas quando não têm o que fazer ficam imaginando, pensando coisas sobre pessoas e até mesmo maquinando mal. Isso vai dar a ênfase do que a palavra fala. Impureza da mente. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Por isso, o apóstolo Paulo profetizou que no fim dos tempos as pessoas viveriam. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. Vemos que pessoas
vivem dessa forma, pois são meninos, não começam a agir como meninos, não querendo entender as coisas. Mas o que a palavra vai falar que devemos ser meninos na malícia, pois tem pessoas maliciosas, querem ser crianças para entender, mas é cheio de malícia. Mas os homens, as pessoas hoje em dia, elas vivem para a mentira e vivem para praticar a mentira. E essa mentira, sabemos que o pai da mentira é o diabo, a qual essa mentira, a qual esse principado da mentira vai cauterizar a mente das pessoas. A própria pessoa vai cauterizar sua própria consciência, pois vemos muito isso. O mentiroso mente tanto que ele vai acreditar na sua própria mentira. Ou seja, o mentiroso mente compulsivamente que no momento que ele vai falar a verdade, ninguém vai acreditar. Ele, por mentir tanto e ficar praticando tanto essa mentira, ele vai acreditar em sua própria mentira. O que impede as pessoas de abrir sua mente para a verdade. Segundo, impureza nos olhos. Mateus 6:23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Os nossos olhos é uma porta para a nossa alma, é uma porta para o nosso corpo. Se você vê coisas que vai te contaminar, ao invés de trazer a luz, trazer as trevas, seu corpo estará em trevas. Um exemplo, se você assiste coisas pornográficas, conteúdos pornográficos, isso vai trazer trevas ao seu corpo. Ou seja, seus olhos serão maus, pois o que você vai ver em conteúdos pornográficos, você vai começar a ver as pessoas dessa forma como objeto descartável. Vai ver a mulher praticando aquilo ali e vai começar a deturpar a imagem da mulher e você vai achar que a mulher é aquilo. Só vive em função daquilo, ou a mulher só presta para aquilo, para aquele ato, e você vai começar a ser puxado para outro abismo. Um abismo puxa para o outro. Você vai começar a pensar coisas nocivas referente ao pudor, referente à mulher, e você vai tentar avançar, pois vemos isso na nossa sociedade. Jesus sabia que os olhos são uma porta Jesus sabia que os olhos são uma porta dos olhos. Imagens são gravadas em nossa mente de forma que nunca mais se apaga. No caso da pornografia, tudo aquilo que as pessoas veem ficam gravadas na mente. Mas Deus, em sua sabedoria, criou em nós as pálpebras que se fecham espontaneamente e que precisamos aprender a fechar voluntariamente para não ver coisas impuras. Jesus também disse que o olhar cobiçando uma outra pessoa é pecado. Vemos isso 24 horas na nossa sociedade, não somente na pornografia. Tudo que olhamos com os nossos olhos, ele é registrado e é gravado em nossa mente. Se olharmos para alguém a desejando, cobiçando, já é um pecado. Pois Jesus ele vai estreitar falando que ele que olhar para uma mulher e a desejar, já cometeu o adultério em seu coração. O adultério ele vai ser estreitado por Jesus Cristo. Ele vai falar, o adultério não é somente o ato. Se você olhar para uma mulher, para alguém e desejar dentro do seu coração, você já cometeu o adultério. O adultério não é só apenas o ato, é o desejo também. Você torna pecado. Os olhos olham, cobiça
vai gerar, vai descer ao coração, o coração vai desejar e muitas das vezes o coração vai dar luz ao pecado consumado. 3. Impureza no coração. O coração é o centro de nosso ser, onde abrigamos nossos sentimentos e emoções. Se o coração estiver sujo, tudo o mais será impuro em nossas vidas. O amor é a principal forma de manter o coração limpo, pois o nosso coração foi feito para amar. Se dentro do nosso coração tivermos um sentimento de ódio, raiva, ele está sujo e vai contaminar o nosso corpo. Por conta disso também. 1 Pedro 1,22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Vemos um exemplo muito prático disso. Quando você pega uma criança, seu filho, e você bate nela, ao invés dela ficar com raiva de você, ela não vai ficar. Ela, apesar de ter apanhado, você ter corrigido, ela vai te abraçar. Isso vai falar o quê? Coração puro, coração limpo. A criança não vai ter raiva. Apesar da correção, ela vem te abraçar. 4. Quarto tipo de impureza já. Impureza nos lábios. A impureza nos lábios de coisas que falamos não agradam a Deus. Jesus disse, o que sai da boca contamina o homem. O que é que tem saído da tua boca? O que é que tem saído da minha boca? Isso vai nos contaminar. Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19. Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O coração, ele é o centro das nossas emoções e o que o nosso coração estiver cheio, a boca vai falar. Tudo aquilo que sai da boca vai contaminar. Mateus capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala o coração. Se você tem um coração cheio de raiva, ódio, homicídio, é isso que o seu coração vai falar. Se o seu coração é cheio de Deus, você vai falar coisas referentes a Deus. Se é como falamos no início, nosso coração é como se fosse um copo vazio. O que você enche é isso que a boca vai falar. O copo vazio, ele pode ser preenchido de qualquer coisa. Água, café, refrigerante, como pode ser enchido com lama. Vou dar esse exemplo. A água, o copo é o nosso coração. A lama é tudo aquilo que nós nutrimos dentro do nosso coração de ódio, raiva, e isso pode transbordar pela nossa boca. A boca vai falar disso. A água seria coisas provenientes de Deus. Tudo aquilo que vai ser bom de Deus, se enchermos o nosso coração com a água, que é a palavra, a lama são os pecados. A água, que é a palavra, se enchermos o nosso coração da palavra, essa palavra vai transbordar e a nossa boca vai falar da palavra, vai falar de Deus. Aquilo que é água vai sair da nossa boca, ou seja, a palavra vai encher o nosso coração e vamos falar de Deus. Vamos para um exemplo prático. Bora para um exemplo prático, já estamos chegando à nossa
o tema da mensagem do nosso vídeo. Como falamos do exemplo do copo. Copo é o nosso coração. Nosso coração, estando vazio, ele pode ser preenchido com lama, que seria o quê? Todo o sentimento nocivo, todo o pecado, ele vai preencher o nosso coração. E o nosso coração, isso daqui vai ser a nossa boca. Tudo aquilo que o coração está cheio, a boca vai falar. Vamos ver isso agora na prática. Tudo que o nosso coração, o interior, o nosso coração tiver, a boca vai falar. Eu espero que vocês estejam entendendo. Coração e boca. Pois o coração, ele é o centro de todas as nossas emoções, sejam boas ou ruins. Tudo aquilo que colocamos vai contaminar ou vai limpar o nosso coração e o nosso corpo. O exemplo vai ser esse. Ao invés do... vai servir para os pecados também. E tudo aquilo que a gente vai nutrir dentro do nosso coração. Palavra de Deus, a água. Quando nós enchemos o nosso coração da água, que é a palavra, ela vai fazer assim, ó, tudo aquilo que vamos encher, nosso coração vai transbordar, ó. É o que a boca vai falar. Vai acontecer isso aqui, ó. Cada vez que estamos lendo, ouvindo a palavra, o coração vai se enchendo. Vai enchendo. A água vai purificar o nosso coração e Deus vai habitar. Assim também vai ser os maus sentimentos. Cada vez que ouvimos a palavra e a palavra vai entrar, ela vai encher o nosso coração a ponto de acontecer isso, ó. Vai transbordar. A boca vai falar que o coração está cheio. Se o coração está cheio de Deus, vai falar de Deus. Se o coração está cheio de mágoas, vai transbordar mágoa. Vemos o exemplo com a água. A água é a palavra de Deus. Suponhamos que o nosso coração, ele esvaziou da palavra de Deus. E vamos nutrir o nosso coração, vai encher o nosso coração com maus pensamentos, sentimentos nocivos. Vai ser assim também. Vai encher, vai encher, vai encher. Sentimentos nocivos. Olha como o nosso coração vai ficar preto, sujo. Vamos nutrir mais. O que vai acontecer? Ódio, raiva, tudo. Ó. A boca vai falar tudo isso. Vai vomitar tudo isso. Coração, ó. E não para de falar. Vou trazer para a nossa vida também esse exemplo do copo. O copo somos nós, o nosso corpo. A água é Deus. A água é a palavra de Deus. A Coca-Cola seria o que? Os pecados. Seria o espírito do diabo. O espírito do pecado. Pecados são todos os erros que cometemos. Seria tudo aquilo que praticamos de errado perante Deus. O que vai habitar em nós? Nosso corpo é um templo. Esse templo, perante a luz da Bíblia, é o templo do Espírito Santo.
Mas muitas das vezes, ao invés de a verdade, que é a água, habitar no nosso corpo e ela transbordar, como aconteceu no caso da água, damos lugar ao pecado para habitar o, o corpo, o templo que deveria ser do Espírito Santo, e ele vai abundar e vai transbordar. Vai estar aparecendo aqui o exemplo. Em vez da água, que é a palavra habitar em nós, muitas das vezes optamos para que o pecado venha habitar no nosso corpo. E tudo aquilo que sai da boca é o que está dentro do coração, impureza nas mãos. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. A impureza nas mãos consiste em tocar coisas impuras. Isaías capítulo 52, versículo 11. Retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio dela. Purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. No tempo bíblico, isso era levado muito a sério, advertindo as pessoas para não tocar em nada contaminado. Seria exatamente o exemplo que acabamos de falar. Que devemos estar nos limpando as nossas mãos, os nossos corações purificados pela palavra de Deus. Que possamos estar nos retirando das coisas que vai nos contaminar para purificar o nosso vaso. O nosso vaso seria o nosso corpo. Nosso corpo tem que ser habitado pela palavra de Deus, pela presença de Deus. A água é o Espírito Santo adentrando no homem. Ele vai habitar, ele vai transbordar a presença de Deus. E no exemplo do copo, a água foi transbordando que derramou. Assim também vai acontecer com o pecado. O pecado vem habitar o corpo, vai transbordar, vai encher de tal modo que vai derramar, vai transbordar. Foi o que aconteceu com a coca. Isso trazendo a realidade espiritual, o que vai acontecer conosco. Deus ele possa ter falado aos nossos corações e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Está convidado para o próximo vídeo. Toque de fé. Até mais, gente.